Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente. Olha, nós hoje vamos corrigir os nossos exercícios, tá? Nossos exercícios do capítulo 6, da página 114 e página 115, conceituais e contextualizados, tá ok? Vamos corrigir, aí dúvidas vamos tirar na nossa sala de aula, ok? Bom, o primeiro exercício está assim, porque nós falamos de comunidades tradicionais, aquelas comunidades tradicionais que existem no nosso país, né? Não só no nosso país, mas em outras áreas também, tá? Ó, nós temos ali os indígenas, os caiçaras, os quilombolas, temos também os ribeirinhas, né? Foram algumas das comunidades tradicionais que nós citamos aqui, que tinha dentro do nosso conteúdo. Só que são comunidades que são grupos que têm um sistema cultural distinto, um sistema cultural próprio deles e uma formação social própria, só que não são valorizadas, né? Eles sofrem muito preconceito, a discriminação é muito grande, principalmente indígenas, quilombolas, né? Eles sofrem muito com o preconceito existente, né? Nós até conversamos sobre isso aí e tem algumas leis de proteção a essas comunidades tradicionais. E a primeira questão está assim, justamente para a gente definir uma comunidade tradicional, né? Então é isso que eu acabei de falar. Uma comunidade tradicional são aqueles grupos que eles têm, grupos humanos, que eles têm um sistema cultural muito próprio, um sistema cultural distinto e uma formação social própria, tá? Quer dizer, eles já adquiriram aquilo, veio de anos, né? E eles continuam ainda preservando isso daí, tá? O que eles têm dos antepassados. Bom, então nós vimos também nesse conteúdo nosso que muitos indígenas morreram e muitos ainda morrem por causa de conflitos territoriais, né? Principalmente no norte do nosso país. Os conflitos territoriais é motivo de morte de muitos indígenas. Isso que começou a matança desses povos desde o período que chegaram aqui os europeus, né? Lá no século XV, quando chegaram, já começaram a explorar, já começaram a escravizar, né? A matar, porque eles tinham armas de fogo e os indígenas não. Então a exploração e a matança já começou lá no século XV, quando os europeus, os colonizadores, chegaram aqui no nosso território. Então, por isso, foi muito importante a criação da FUNAI, e é justamente isso que nós vamos falar. Que a segunda questão disse assim, por que a criação da FUNAI é um marco na luta dos índios do Brasil? Justamente por isso, que foi um momento no qual esses índios passaram a ter atenção especial do governo. Tá? Então o governo passou a dar atenção a essa população indígena a partir do momento que foi criada a FUNAI, tá? Esse órgão para poder proteger esse indígena, né? Bom, aí nós falamos também, a terceira questão está assim, explica a importância do projeto Quilombos das Américas, né? Bem, olha só. As comunidades quilombolas, né, são atualmente compostas pelos descendentes de africanos escravizados, né? O que eles querem? Eles querem, por exemplo, regularizar a terra deles, né? Eles querem ser valorizados, né? É isso que eles querem. Eles não pedem nada a ninguém, né? Vivem no canto deles, não pedem nada a ninguém. Então, quando se diz aqui, explica a importância do projeto Quilombos das Américas, esse projeto foi importante justamente porque ele reconhece a manifestação em outras áreas além do nosso Brasil, né? Além do nosso Brasil. Esse projeto visa valorizar essas comunidades que defendem seus direitos, né? Porque todas essas comunidades defendem seus direitos. Os quilombolas também são essas, também defendem os direitos deles, né? E aí, é por isso aí, eles
querendo a valorização deles, querendo tudo isso, né? Que eles acham que eles são muito importantes mesmo, os quilombos das Américas, e como são, porque é a partir desses quilombolas que foram introduzidos na nossa cultura vários elementos, né? E aí vem o seguinte, esses quilombos das Américas, foi importante a criação desse projeto pelo seguinte, justamente porque ele reconhece a manifestação em outras áreas além do nosso Brasil, né? Esse projeto visa valorizar essas comunidades quilombolas, porque essas comunidades defendem os seus próprios direitos, tá? Ok? Quarta questão, vamos lá, na quarta questão. Quarta questão está assim, de que modo as comunidades tradicionais podem coibir a biopirataria? Bom, nós até comentamos sobre esse problema, o que é biopirataria, né? É o roubo, a extração, por exemplo, a retirada dos animais, a extração das plantas, né? Principalmente da Amazônia, onde tem muitas ervas diferentes. Então, a biopirataria é um problema sério para as comunidades tradicionais, né? Como coibir isso daí? Primeira coisa, gente, criando empregos por meio da exploração sustentável dos recursos naturais. Já que aquela região tem muitos recursos, a região norte, tem muitos recursos naturais, né? Então, vamos criar empregos para essa população, a população ribeirinha, por exemplo, criar emprego para esse povo, porque por meio da exploração sustentável, nós vamos retirar, mas vamos deixar para as próximas gerações, não é? Então, exploração sustentável dos recursos naturais, tá? Então, é o mais correto, tá? Quando se diz aqui de que modo as comunidades tradicionais podem coibir a pirataria, criando empregos por meio da exploração sustentável dos recursos naturais, tá? Ok? Quinta questão, explica a importância das comunidades tradicionais. Gente, essas comunidades sempre foram importantes, né? Elas representam o quê? A história do nosso país, né? A história demográfica de um país. Contribui para a preservação da natureza com o modo de vida que eles têm, né? Porque eles retiram da natureza o que eles vão utilizar, mas com sustentabilidade, não é? Eles retiram, mas repõem também na natureza. Então, é muito importante, essas comunidades tradicionais, eles têm uma importância muito grande, justamente porque representam a história demográfica de um país e contribuem para a preservação da natureza com seus modos de vida. Quando eu falo em relação, por exemplo, à nossa cultura, né? Como eu já falei, temos muitos dos africanos, né? Porque foram introduzidos muitos elementos na nossa cultura, tá? Agora, os exercícios contextualizados, né? Eu vou fazer o seguinte, na hora da nossa aula, tá? Eu vou perguntar a vocês qual é a resposta, tá? Então, os contextualizados vocês vão fazer e na hora da nossa aula cada um vai respondendo. Olha, gente, não esquecendo de que eu quero ver, tá bom? Eu quero ver essas atividades prontas, certo? Então, na hora da nossa aula, nós vamos corrigir os contextualizados, ok? No mais, eu vou pedir depois para fazerem, para a próxima semana, um exercício aqui e vamos, que é o aprofundamento, e aí nós vamos começar o capítulo 7, tá bom? Na próxima semana. Beijo, tchau, tchau. Até a próxima.